mensagem, né? Vamos pro terceiro dia da mesma mensagem. Eu não sei o que vai terminar hoje, tá? Eu creio que deve terminar hoje, é possível, né? Vamos lá então, gente. Continuando, Mateus. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 34. Isso, 34. Fala o seguinte. Então, ele lhe disse: filha, a sua fé o curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E aí, né, voltando aqui ao comentário, Jesus ele olha para aquela mulher, não chama ela pelo nome, não chama ela de cargo, de título, mas ele fala filha. E quando eu olho esse texto, sabe, eu me lembro do filho pródigo. Como assim, Jorge, filho pródigo? Todas as vezes que você ouve a mensagem do filho pródigo, você lembra quem? Do filho pródigo, né? Não é isso? Olha lá, com a parada do filho pródigo, você lembra de quem? Do filho pródigo, beleza. Só que interessante, gente, nessa parábola do filho pródigo, também fala do outro irmão do filho pródigo. O ciumento, Samuel? Só vou jogar ciumento. Vamos ler como é que foi essa história aí? Lucas capítulo 16, versículo... Lucas capítulo 15, versículo 29. Aliás, eu vou ler o 28 para você entender, porque já que Samuel falou que era ciumento, né? Vamos ler o 28 para entender a situação. Fala o seguinte, olha: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhando como escravo ao teu serviço e nunca te obedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o ovilho gordo para ele? Disse o pai. Agora que é a mensagem que eu quero falar com vocês. Meu filho, você está sempre comigo. O que eu tenho é seu. Jorge, o que tem a ver essa mensagem com a mensagem do fluxo de sangue? O que tem a ver, Samuel? Ô, gente, é muito legal, sabe? Se você pegar ali de Gênesis e Apocalipse, ou se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, a história é sempre sobre Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o que acontece? E o Jesus, praticamente Mateus, Marcos, Lucas e Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus sempre ele fala de quem, gente? Do reino. É chegada a voz do reino. O reino de Deus. E aí acontece, quando ele chama aquela mulher de filha, é porque aquela mulher ela entendeu a linguagem dos céus. E aí acontece, foi ativado nela a identidade de filho. E daí o que tem a ver essa história de Jesus chamar aquela mulher de filho com a parábola do filho pródigo? Olha que interessante, gente. O filho mais velho, o irmão, né, do filho pródigo, ele fala assim, olha, ele fica com raiva, né, porque ele vê o pai se alegrando, sabe, porque o filho pródigo voltou e tudo. E a Bíblia fala que ele se enche de ira, sabe, ele não quis entrar, ele ficou borrado. E aí seu pai vai lá e insiste com ele e fala assim, olha, aí, quando o pai dele insiste, ele fala, não, aqui ó, eu tô com você todo dia, eu te obedeço, eu te sigo certinho, e você não mata nenhum novilho pra mim? Agora esse aí que gasta dinheiro com a prostituta, faz tudo errado, você vai lá e faz um banquete pra ele? E daí, Jorge? E daí que muitas vezes eu e você na igreja desse jeito? Eu e você às vezes na igreja, por estar na igreja há 5 anos, 10 anos, 20 anos, e às vezes quando chega aquele irmãozinho, sabe, que chegou agora na igreja, chegou agora, sabe, todo bacalhado, e cheio de pecado, todo destruído, e Deus vai lá e prospera, e cura, e restaura o casamento, e cura, e prospera ele, e ele é promovido no serviço, e é livramento de morte, e está naquele fogo puro. Muitas vezes, nós, que eu falo nós, gente, é crente velho, tá? Desculpa aqui a expressão. Mas muitas vezes nós, que é crente velho, ao invés de se alegrar com isso,
porque Deus está abençoando o nosso irmão que chegou agora, sabe? Que está comungando agora com a gente. Sabe? A gente começa a questionar a Deus. Peraí, eu toquei há muito tempo. Você nem faz nada pra mim e pra esse aí que tá fazendo. Isso aí, gente, se falar, desculpa aí, tá, eu falar isso, mas isso até rola também entre ministérios. Pela multiforme graça de Deus, existem vários ministérios, né? Aqui na programação tem vários ministérios aqui nessa. Tem várias igrejas diferentes. E isso é legal, gente. E muitas vezes, até entre ministérios, há esse ciúme, sabe? Porque assim, para uns, Deus usa mais na libertação. Para outros, Deus usa mais na prosperidade. Para outros, Deus usa mais na questão de cura. E esse ciúme, às vezes, não é só do filho pródigo, não é só do irmão mais velho com o irmão mais pródigo, não. Mas às vezes rola isso entre a gente mesmo, cristão. E olha que interessante, olha a frase, olha a fala do irmão mais velho. Fala o seguinte, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Aí, eu vou te perguntar uma coisa, você que está me ouvindo aí, que está na igreja. Quantas vezes, na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, você não se sentiu filho, você se sentiu escravo? É isso, Samuel? Quantas vezes, não precisa responder não, só pensa. Quantas vezes você fazendo a obra, não, tem que lavar a igreja, tem que limpar a igreja, tem o culto das mulheres, tem o culto dos homens, tem o culto dos jovens, eu tenho que pregar, eu tenho que preparar a mensagem, eu tenho que correr daqui, eu tenho que correr dali. Só que nessa sua correria do dia a dia, você não se sente mais filho, você se sente escravo. E o escravo ele não tem liberdade, o escravo não tem decisão, o escravo simplesmente ele tem que fazer. E quantas vezes para você o Evangelho de Cristo se tornou isso? Quantas vezes você não tem mais a alegria do Evangelho, mas você vê o Evangelho como um fardo pesado? E olha a segunda parte aqui do versículo, fala o seguinte, olha, e nunca desobedeci as tuas ordens. E quantas vezes você disse não para o pecado? Quantas vezes você lutou contra a carne? E aí você olha para um lado, você vê o irmão que foi lá e fez tudo de errado, pecou à vontade, mas aí quando ele arrependeu, Deus foi lá e abençoou ele, prosperou ele, foi para frente. E você ficou parado falando, mas e eu? Eu estou aqui fazendo a obra de Deus, eu estou aqui trabalhando aqui de noite, nem olho minha família, nem cuido minha família, estou aqui na igreja aqui e fazendo isso, fazendo aquilo outro. Eu não peco, sabe, eu corro do pecado, eu corro do diabo e tal. Aí vem esse aí, é isso mesmo, gente. Aqui, ó, a Bíblia fala o seguinte, olha só. A Bíblia no versículo 29, na parte B. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quantas vezes você, por fazer a obra de Deus, por você estar ali lutando contra o pecado, você está ali vivendo, sabe? Você pega, às vezes, se acha no direito de colocar Deus na parede. Olha o que esse filho fala para o pai. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar. Ou seja, o fato dele ser escravo do pai, o fato dele fazer as coisas para o pai, o fato dele não desobedecer ao pai, na cabeça dele dava o direito de cobrar do pai, mas tu não me deu nem um cabrito. E quantas vezes eu e você, às vezes, em relação a Deus, nos achamos no direito de cobrar de Deus. Não, Deus vai fazer porque eu sou dizimita. Deus vai fazer porque eu estou fazendo a obra. Deus vai fazer porque eu estou aqui sacrificando a carne. Deus vai fazer. E olha que interessante, gente. Olha o finalzinho desse versículo. Fala o seguinte, olha só. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Olha você a fala dele. Aí, gente, olha que interessante a resposta do pai. E essa resposta do pai que ele deu aqui agora para o irmão do filho pródigo é a mesma resposta que Deus dá para a minha vida e para a sua vida que está me ouvindo agora nessa tarde aí. Olha o que o pai responde.
Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu, e tudo que eu tenho é teu. É isso mesmo? Tá? Você entendeu agora aqui, gente? Olha o que Jesus fala, olha o que o pai fala para o filho. Você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. E daí, Jorge? E daí que o problema não era a posição do pai. O problema aqui não era o filho pródigo. O problema aqui era como o irmão mais velho se enxergava. Não era Deus, não era o pai que tratava ele como escravo. Era ele que se via como escravo. E a mesma coisa acontece às vezes comigo e com você. O problema não é Deus que chama eu e você de escravo, mas é eu e você que nos sentimos escravo. Muitas vezes é eu e você que se sente na obrigação de não ter escolha. Muitas vezes é eu e você que deixamos de ser filhos, de agir como filhos, de pensar como filhos, e começamos a agir, pensar como escravo. E daí, Jorge, o que é que tem a ver isso com aquela mensagem da mulher do fluxo de sangue, Samuel? Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela ouviu falar de Jesus, aquela mulher, quando ela olhou, começou para si mesmo, falou: se eu apenas tocar ele, eu vou ser curado. Aquela mulher, quando foi andando, ela ativou a identidade de quê? De filho. E quando ela toca em Jesus, o poder, a autoridade, reconhece ela como filho. Foi por isso que não foi preciso de Jesus falar nada com ela. O poder automaticamente saiu de Jesus e curou ela. A mesma coisa acontece comigo e com você. Tem situações que eu e você não precisa orar. Tem situações que eu e você só precisa ativar a identidade de filho, agir como filho, pensar como filho, andar como filho. E a oração? A oração é comunhão. A oração é para você andar com Jesus todos os dias. Eu não sei você, mas eu acho que se você puxar na memória aí, ó, você vai lembrar de alguma vez que você estava tão bem com Deus, mas tão bem com Deus, que só de você imaginar, só de você pensar em algo, Deus fazia. Já aconteceu com você isso, Samuel? Já, Samuel? É gostoso demais. Olha isso, Samuel falando aqui, ó, semana passada aconteceu isso com ele. Ele imaginou algo e pensou algo, ele nem orou. Foi ou não foi? E aconteceu, gente. Sabe por quê? Isso é porque aqui com Samuel ele ativou o quê? A identidade de filho. Oh, glória a Deus. Vocês sabem o que é isso? Imagina você servir. Olha que interessante, gente. Olha o que o pai fala, olha. Você está sempre comigo. Ou seja, o pai reconhece o esforço do filho. O pai reconhece o esforço do filho em trabalhar com ele, em obedecer a ele. E daí, Jorge, eu quero te dizer o seguinte, que Deus, ele reconhece o seu esforço. Deus reconhece o seu zelo com ele. Deus reconhece o seu cuidado com a obra dele. Deus conhece o seu esforço com ele. Deus conhece o seu esforço para lutar contra o pecado. Deus conhece o seu esforço para obedecer a palavra dele. Nessa passagem, o pai ele não isola isso, ele não deixa isso sem poder, sem crédito. Pelo contrário, ele fala, não, você anda comigo. E é por isso que eu te digo que tudo que é meu é teu. E essa é a palavra de Deus para você hoje. Tudo que é de Deus é seu. Se você andar como filho, se você agir como filho, se você pensar como filho. Ô Jorge, mas como é que eu vou andar como filho? Como é que eu vou pensar como filho? Como é que eu vou andar como filho? É bem simples. Obedeça o que ele disse. Como assim? É bem simples. Quantas vezes que eu tenho que perdoar? 70 vezes 7.
Eu tenho que ser manso. Eu tenho que ser humilde de coração. Sabe? Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Sabe? Tudo aquilo que Jesus ele ensinou e viveu, eu e você temos que seguir isso na prática. Sabe? É que nem uma coisa bem legal, sabe? Às vezes quando a gente vai pregar, eu tenho que preparar uma mensagem aqui, porque tá. Não. Você tem que estudar a palavra, não é para você pregar não, é para você viver ela. Legal isso, né? Porque tem que conhecer a Bíblia, não é pra você falar que sabe por ninguém, não. Não é pra você debater teologia com o irmão da direita ou da esquerda, não. Não é pra você saber qual igreja que acerta, se é pentecostal, se é neopentecostal ou se é tradicional, não. Você tem que conhecer a Bíblia para você ter prazer de obedecer ao Senhor, de caminhar com o Senhor. Você entendeu agora a diferença? Você viu como é que a prioridade muda? E olha que interessante, gente. Esse filho mais velho, não é o filho pródigo, tá? Ele fala assim, olha, quer ver? Outra parte aqui fala assim, olha. Mas tudo desce o cabeça para enfrentar aquele filho. E quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os seus bens com a prostituta, mata no novilho gordo para ele. Quantas vezes isso aqui, ó, quem é crente, lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Quando vê Deus mudando a vida de alguém, fica reclamando. Mas esse aí, que era isso, que era traficante, que era prostituta, que fez isso e isso errado. Gente, eu vi uma situação, sabe, que eu tô acompanhando de perto, de uma pessoa que era de Deus pra caramba, sabe, que caiu e pecou e tal. E eu achei interessante, Samuel, sabe o que é? Vou falar, desculpa. Muitas vezes, nós crentes, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, quando um traficante, uma prostituta, se arrepende, a gente consegue perdoar. Sabe? A gente fala, glória a Deus, mudou. Mas quando alguém que era um homem de Deus, um profeta de Deus, cai e se arrepende e volta, a gente não consegue perdoar. Você percebeu isso, Samuel? Hein? Ô Jorge, por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque, gente, tem muito pastor com depressão. Tem muito líder com depressão. Tem muito líder tentando suicidar. Tem algumas pessoas aqui agora me ouvindo, sabe? Que já pensou várias vezes em parar por aqui. Por causa da pressão, por causa, sabe, da falta de apoio, por causa da falta de perdão. E às vezes não é por falta de perdão de Deus, não. É por falta de perdão daqueles que se dizem cristão. E a pergunta que eu faço para mim mesmo, sabe? Por que, Samuel, que quando o traficante se arrepende, eu consigo perdoar ele também? Mas por que quando aquele irmão que pregava, tocava, cantava, quando ele cai e quando ele se arrepende, eu não consigo perdoar ele? Por que, Samuel? Será que é porque o pecado dele é maior? Ou será que a minha religiosidade não deixa eu perdoar? Ou será que os meus, sabe, assim, olha, a minha não, porque isso, aquilo outro não deixa eu perdoar? Você imaginou pensar isso? Lembrando, sabe, gente, que eu não estou aqui dando apologia pro pecado, não. Não estou apoiando ninguém a pecar, não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que se o perdão, ele não for uma prática de nossa vida natural, não tem sentido. Se você como cristão, a gente não conseguir perdoar o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, aquele que feriu da gente, aquele que falou calúnia da gente, aquele que tentou derrubar a gente não conseguir perdoar ele, não tem sentido ser cristão. Não tem sentido ser cristão se eu não estou disposto a dar uma segunda chance. Não tem sentido eu ser cristão se eu não consigo, sabe, eu toma lá da cá. Não tem sentido ser cristão se eu não consigo fazer nada para alguém sem esperar nada em troca. Não tem sentido. Não tem sentido ser cristão se eu quero fazer a obra, mas na verdade eu quero ser reconhecido pelo meu líder, pelo meu pastor. Não tem sentido eu ser cristão se eu quero fazer as coisas para receber o reconhecimento das pessoas à minha volta. Você já imaginou a profundidade que é isso? Eu falo isso, sabe por quê? Porque muitas vezes, você que está me ouvindo aí, às vezes você está frustrado. Você está às vezes pensando em parar de existir, sair da igreja, sabe por quê?
Porque talvez o pastor não chegou para você e te reconheceu o seu trabalho. Ou porque talvez alguém não chegou para você. Nossa, irmã, que trabalho bonito. Nossa, irmã, que trabalho bonito. Mas saiba de uma coisa, que a minha recompensa e a sua recompensa, ela vem do alto. Ela vem do alto. Você entendeu a profundidade disso? E sabe o que é isso? Isso é ser filho. Sabe por quê? Pensa aí para você ver. Se você age como filho, você sabe quem é o dono do mundo? É Deus. Quem controla tudo? É Deus. Quem é soberano? É Deus. Então, se eu entendo que sou filho dele e ajo como filho dele e vivo como filho dele, eu sei que tudo que é dele é meu, acabou e pronto, acabou. Eu não tenho que forçar nada, eu não tenho que brigar por nada. Sabe por quê? Porque Cristo me justifica, Cristo te justifica. Tem um versículo que eu esqueci a referência, fala o seguinte, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Não é isso, Samuel? Sabe por quê? Porque você é filho. Você entendeu agora? Não tem fofoca, não tem calúnia, não tem artimanha, não tem nada que vai te derrubar. Pode até dar um arranhãozinho no ser, mas acaba de uma coisa, quem te chamou é maior. Quem te chamou é poderoso para fazer muito mais do que podemos pensar ou imaginar. Sabe? Então você que tem seu chamado, você que sabe, você sabe que arde no seu coração o desejo de fazer algo que Deus colocou para você fazer. Faça! Ah, mas não tem condição. Não, você não tem que preocupar com condição. Quem vai na condição é Deus. Ah, mas falaram isso, falaram aquilo. E daí se falaram? Quem te chamou foi Jesus. Aquela mulher, nem sei o nome dela. Só sei que a mulher fluiu de sangue. Você sabe o nome dela? Também não. Não sei se ela virou apóstola, não sei se ela virou... Apóstola não tinha, né? Que era só homem, né? Eu não sei se ela virou discípula, se ela foi serva, não sei. Mas só sei que essa mulher foi a única que foi chamada filha pelo próprio Jesus. E aí eu lembro de outra referência que fala assim, ó. Mas todos o quanto receberam, deles o poder de quê? Serem chamados filho de Deus. Olha que interessante, João 3,15. Mas todos o quanto receberam, deu-lhes o quê? O poder. De novo, gente, olha como é que a Bíblia, ela é... A Bíblia explica a própria Bíblia. Repete comigo. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ué. Olha que interessante. O que entendeu agora? Quando eu falei com você que a mulher do fluxo de sangue, ela ativou o poder de filho, porque o poder saiu de Jesus e foi nela, porque era o poder de filho. Era o poder que lá em João 3,15 fala, e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. E o que aquela mulher chama aquela mulher? E o que Jesus chama aquela mulher? De filho. Você entendeu agora que legal? Gente, é muito legal, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse o tempo todo, ela não se contradiz. Aprende uma coisa, gente, a Bíblia explica a Bíblia. Não precisa de eu ir buscar fontes fora da Bíblia. Claro que é bom você estudar um pouco, sabe, sobre algumas coisas e tudo, mas sabe de uma coisa, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Na verdade, a mensagem da Bíblia de Gênesis e Apocalipse é uma só, e tudo, sabe, se entrelaça. Talvez uma coisa você não entendeu aqui, mas a outra fala de Jesus explica aquela de cá, que explica aquela de cá, que explica aquela de cá. Ah, eu te pergunto, você sabia disso? Pense nisso. Sabe? E hoje, para terminar, sabe, eu quero dizer o seguinte. Seja filho, receba o poder de ser chamado filho, filha de Deus. É bom ser servo, sim, gente. Não é bom? É maravilhoso servir a Deus. É maravilhoso, é um privilégio conhecer Jesus, servir a Ele. Só que melhor do que servir a Deus é ser chamado de filho dele. Pense nisso. Amém? Senhor Deus e Pai, te exaltamos, te bendizemos, Pai. Nessa tarde, Senhor, nós agradecemos, Deus, pela tua presença, Senhor. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, por cada ouvinte que está nos ouvindo aqui agora, Pai. Que o Senhor venha tocar em cada coração, em cada vida, Senhor. Oh, Deus, que o Senhor venha, meu Deus, arrancar, meu Deus, de cada coração, meu Pai, a identidade de escravo, Senhor.
Nós queremos te pedir que o Senhor venha ativar, meu Deus, em cada um nessa tarde, meu Deus, a identidade de filho e filha do Senhor Jesus, meu Deus. Oh, Pai, que cada um de nós possamos descansar no Senhor, ó Pai, em nome do Senhor, possamos confiar, meu Deus, que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre tudo, e é o Senhor que guarda, é o Senhor que restaura, é o Senhor que zela, é o Senhor que protege, Pai. E desde já, Senhor, eu te agradeço, Senhor, e te exalto, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? E eu vou continuar, lembrando que amanhã eu vou continuar nessa fala aqui do Pai, quando ele fala assim, ó, que tudo que eu tenho é teu. Amanhã eu continuo nessa parte, tá bom? Mas aí, até amanhã. Então, se você quer saber o restante, não acabou, gente. É por isso que é a academia do reino, entendeu? Porque cada dia eu vou falar um pedaço, e vou continuar outro pedaço, e vou continuar outro pedaço. Que no final é tudo uma mensagem só. Que é o que, gente? Sobre o reino do Senhor Jesus Cristo, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Então, fique com Deus. Fique com Deus. Até mais. Tchau. Fui! Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas.